Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 3 melhores fundos de shopping para se investir. Então fica comigo até o final porque hoje eu vou te ajudar a diversificar a sua carteira. Olha só, no mercado a gente tem 3 tipos de fundos imobiliários principais: os fundos de papel, os fundos de tijolo e os fundos de fundos. E dentro dos fundos de tijolo a gente tem vários segmentos que a gente pode investir em imóveis físicos. E um desses segmentos são os fundos de shoppings, beleza? E esse é o tema do nosso vídeo de hoje, os 3 melhores fundos de shopping para a gente se investir aí no mês de novembro. Então já fica comigo até o final porque nesse vídeo, além de mostrar para você quais são os 3 melhores fundos, eu vou analisar eles com você e também vou investir na prática junto com vocês. Então vem comigo pro primeiro fundo de shopping, que é o MAL11. Já tô aqui no Investidor 10 com vocês. O MAL11 tá aqui na tela cotado a R$ 114,98 e pagou 8,36% nos últimos 12 meses, beleza? É um dividend yield muito bom pros fundos de tijolo, 8,5% quase por cento. É um dividend yield muito bom. A gente sabe que os fundos de tijolo não pagam tanto quanto os fundos de papel, então é um bom número. E além disso, ele tá 4% com desconto. Ele tá 4% abaixo do seu valor patrimonial. A gente sabe que nos fundos de tijolo, o P sobre VP não é um indicador que a gente leva 100% à risca, tá bom? Para investir, a gente não toma ele como fator determinante pra gente investir, mas tá com 4% de desconto, então é um bom indicador aqui. Além disso, ele é um fundo muito grande, mais de 2,5 milhões de reais negociados todos os dias, beleza? E quase 16% aqui de valorização pro fundo de shoppings MAL11, beleza? O mais importante da gente analisar num fundo de shopping, eu sempre digo a mesma coisa, pessoal, o mais importante pra gente se analisar são as listas de imóveis do fundo, porque é daqui que o fundo imobiliário tira a renda dele, beleza? Então olha só, ele tem 3 imóveis aqui no Rio de Janeiro, 2 imóveis em São Paulo, um imóvel em Pernambuco, um em Alagoas e um em Bahia. Então a gente pode olhar aqui os shoppings, beleza? Aqui no Investidor 10 a gente tem apenas os nomes deles, a gente tem também o estado que está localizado e a gente tem a área bruta. Mas uma dica que eu quero passar para vocês, olha só, no site Status Invest, se a gente pesquisar pelo mesmo fundo imobiliário, olha só, eu vou pesquisar juntamente com vocês, beleza? MAL11, vou procurar, aqui tá o MAL11, eles divergem um pouquinho na cotação, alguns números eles divergem um pouquinho em um site e em outro, porque alguns sites atualizam mais rápido, mas no Investidor 10, no Status Invest, a gente vem aqui em comunicados, a gente consegue achar aqui os relatórios gerenciais. É muito interessante a gente ver os relatórios gerenciais dos fundos, porque aqui, além de mais informação sobre os fundos, lucratividade e todos os outros aspectos, aqui a gente pode ver a lista de imóveis dele de um jeito mais preciso. Olha só, aqui a gente consegue ver mais informações sobre cada shopping, e a gente também consegue ver as fotos do shopping, que é algo muito interessante pra gente ver. Se a gente quiser investir no fundo imobiliário, a gente não pode só levar em consideração o nomezinho que tá aparecendo lá, mas sim todas as outras questões, como também localização dos imóveis, a qualidade dos imóveis, e tudo isso a gente pode ver aqui nos relatórios gerenciais. Então é uma dica muito importante para vocês, olhem sempre os relatórios gerenciais. Além de ser muito útil, muito importante pra gente que quer investir, a gente consegue ver os shoppings que a gente está investindo, e é um jeito muito melhor da gente investir, da gente conhecer o que a gente está investindo. E além disso, no relatório gerencial a gente tem acesso a inúmeras outras informações em relação à rentabilidade, projetos dos shoppings, projetos do fundo imobiliário, projeções e também muito sobre a estratégia do fundo. Então, para você que quer investir em um fundo, você tem que ler essas coisas, você tem que entender sobre tudo isso do relatório gerencial, e é sempre bom a gente conhecer também os imóveis que a gente está investindo, e aqui a gente consegue ver bastante isso aqui embaixo. Olha só, aqui nos shoppings do portfólio do MAL11. Voltando aqui pro Investidor 10, olha só, vamos ver os dividendos dele, beleza? No último ano, olha só, ele pagou aqui, ele começou o último ano pagando 72 centavos aí, lá em janeiro de 2022, e com o passar do tempo o fundo foi crescendo, foi adquirindo novos imóveis, foi adquirindo mais participações, e hoje o dividendo médio dele nos últimos 3 meses aqui tá em 85 centavos. Então o fundo conseguiu crescer bastante e também conseguiu crescer mais os seus dividendos para os seus cotistas, tá bom? E olha só, como eu falei aqui em cima, ele tá com 4% de desconto, muito bom, e a gente consegue ver isso aqui embaixo. Olha só, o valor patrimonial da cota é R$ 119,56, e hoje está sendo cotado a 115, então tá mais ou menos com R$ 4 aí de desconto, 4% de desconto. E ele é um fundo muito grande, mais de 1 bilhão no seu valor patrimonial, beleza? E em geral, ele é um fundo muito bom, fundo de tijolo, como eu falei, fundo no segmento de shoppings. E aqui a gente consegue ver também o simulador de Magic Number. Vou voltar aqui a tela para mim, olha só, para você que não sabe, o Magic Number, ele é basicamente o número de cotas que você precisa de um fundo imobiliário para conseguir, com os próprios dividendos dele, com os próprios aluguéis dele, comprar mais uma cota todos os meses. Então pensa comigo, se você tem um fundo imobiliário que é R$ 10 aí a cotação dele, e ele paga mais ou menos todos os meses aí 10 centavos, você precisaria
de 100 cotas desse fundo imobiliário para ter aí os seus R$10 todos os meses e você conseguir comprar mais uma cota desse fundo imobiliário fictício todos os meses. Então, no primeiro mês você teria aí 100 cotas, você conseguiria comprar mais um sem tirar nenhum dinheiro do seu bolso, e no segundo mês você teria 101 cotas. E todos os meses você ia conseguir comprar mais uma cota sem tirar nenhum dinheiro do seu bolso. E você teria 101 cotas, 102 cotas, 103 cotas, e aí os seus rendimentos só iam escalando mensalmente, mês após mês. Você ia aumentar o seu patrimônio e também aumentar a sua renda aí todos os meses. Você ia aumentar o seu aluguel através do Magic Number. E aqui a gente vê que para gerar o efeito bola de neve com o MAL 11, você precisaria de 135 cotas, que iam te dar de mais ou menos R$115, e já ia te dar aí mais uma cota todos os meses. Esse é o Magic Number do MAL 11. Então, se você tivesse 135 cotas do MAL 11, todos os meses você ia ter uma rentabilidade, você ia ter um dividendo para comprar mais uma cota dele sem tirar nenhum centavo do seu bolso. E esse é o MAL 11, eu falei rapidinho dele, porque os outros dois fundos imobiliários de shopping que a gente tem aqui são os que eu mais gosto. Basicamente, esse vídeo aqui são os 6 fundos imobiliários que eu mais gosto, tá bom? Então esse vídeo aqui é baseado apenas na minha opinião, são apenas os meus 2 centavos. E já convido você agora para deixar aí embaixo a sua opinião, quais são os seus top 3 de fundos imobiliários de shopping aí, qual que é a sua lista, beleza? Comenta aqui embaixo pra gente ver se vocês têm alguma opinião diferente da que tá aparecendo nesse vídeo. Agora que você já comentou, vamos lá pro top 2 da nossa lista, que é o VISC11. Recentemente a gente postou aqui um vídeo do VISC11 aqui no canal, porque ele fez 3 novas aquisições aí de participações de shoppings, e isso aumentou a renda dele. E a gente vai ver como é que ele tá aqui no Investidor 10, então fica comigo, porque ainda nesse vídeo a gente vai ver mais 2 fundos de shoppings muito importantes, muito grandes, com muitos imóveis. Eu vou investir no último fundo imobiliário juntamente com vocês. E hoje o VISC11 tá cotado aí a R$118,75, beleza? Ele pagou 8,61% nos últimos 12 meses. É uma rentabilidade muito boa aí que ele apresentou para seus cotistas, e cresceu mais de 20% também nos últimos 12 meses. Então, além dele crescer 20%, ele pagou quase 9 em dividendos. Então, se somar aí também o dividendo de um coche, a gente tem mais de 30% de rentabilidade para quem investiu no VISC11 desde o ano passado. Então, se a gente comparar com a renda fixa, rendeu aí quase o triplo do que está rendendo no dia de hoje, beleza? Então, olha só, o VISC11 também tá com 3% aí acima do seu valor patrimonial. Lembrando que para os fundos de tijolo a gente não leva o P sobre VP como indicador fundamentalista à risca, porque a gente não precifica os fundos de tijolo apenas pelo seu P sobre VP. E a liquidez diária dele também é uma excelente liquidez diária, mais de quase 9 milhões de reais negociados todos os dias no VISC11, beleza? E olha só, nos últimos 10 anos o quanto ele valorizou, saiu de R$67 para agora 120 quase, beleza? Então praticamente duplicou aí o valor de quem investiu, fora os dividendos pagos também desde esses 10 anos, beleza? Nesses 10 anos, além da rentabilidade que ele apresentou na cotação, ele pagou muitos dividendos para os seus cotistas. E vamos ver os dividendos dele aqui. Como eu falei, ele teve aí 3 aquisições e isso aumentou bastante o dividendo que ele estava apresentando, beleza? Olha só, no mês de janeiro aqui de 2022, ele pagou 68 centavos de dividendos, é isso mesmo. E aí, quase mensalmente, ele foi crescendo a sua distribuição de proventos. Agora, chegou a R$1 por conta também da ajuda dessas aquisições que ele fez aí em 3 shoppings, tá bom? Então, fundo imobiliário, ele cresce dessa maneira, pessoal. Ele vai fazendo as aquisições dele, ele vai comprando participações de shoppings, como o VISC11 fez. Agora ele comprou 3 participações em 3 shoppings diferentes, e isso aumenta a renda mensal dele, isso aumenta o aluguel que ele recebe, e com isso ele vai crescendo cada vez mais, ele vai recebendo mais aluguel, ele vai passando mais aluguel para os cotistas, e também vai tendo mais dinheiro para comprar mais participações e ainda assim crescer mais ainda ao longo do tempo. Então é assim que os fundos imobiliários crescem, e a gente que investe nos fundos imobiliários cresce junto com eles. Então, invistam em bons fundos imobiliários, escolham bons fundos imobiliários para a carteira de vocês, porque com o passar do tempo, o fundo vai crescendo. Se o fundo for bom, o fundo vai crescendo e você, investidor, vai crescendo junto com o fundo. E olha só, para gerar o efeito bola de neve também com o VISC11, a gente precisaria de 118 cotas do VISC11 para gerar esse efeito bola de neve, e isso ia dar pra gente um rendimento mensal de R$118,75, que é o suficiente pra gente comprar mais uma cota aqui do VISC11, tá bom? Então, se a gente tivesse essa quantidade aqui de 118 cotas, a gente já teria aí o rendimento mensal para comprar mais uma cota do VISC11 sem tirar dinheiro no nosso bolso. E aí o efeito bola de neve, ele vai trabalhando para você. A cada mês você compra mais uma cota, e no próximo mês você compra mais uma, no próximo mais uma, e assim você alcança a sua liberdade financeira apenas com os juros compostos. E antes de eu te mostrar qual que é o top 1 fundos imobiliários de shopping na nossa lista, qual que é o melhor fundo imobiliário de shoppings na minha opinião, qual que é o fundo imobiliário que eu vou investir junto com você hoje, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações
notificações se você gosta desse conteúdo de fundos imobiliários, de ações, de investimento em geral. Recomendo muito que você se inscreva aqui no YouTube entender que você quer receber os nossos vídeos, que você quer aprender mais sobre investimento, que você quer melhorar aí a sua carteira e diversificar ela também, beleza? Então, se você quer receber mais dividendo, quer aprender mais sobre investimento, quer melhorar a rentabilidade da sua carteira, se inscreve aqui, ativa o sininho e também deixa o like pro YouTube entender que você quer melhorar a sua carteira, se você quer aprender mais sobre investimento e você quer também seguir o nosso canal. E agora, sem mais delongas, vamos lá, o fundo imobiliário, o melhor fundo imobiliário de shoppings na minha opinião, o que eu decidi investir junto com vocês é o XP-ML11. Olha só, é um XP-ML11, é um fundo que eu gosto muito, analiso já há algum tempo e já trouxe ele outras vezes aqui no canal. Quem é inscrito há mais tempo já sabe. E hoje no Investidor 10 ele está sendo cotado a R$ 113,56, beleza? Ele apresentou aí um dividend yield de mais ou menos 8,59% nos últimos 12 meses. É um ótimo dividend yield, tá bom? É um dividend yield muito bom. Ele tá aqui apenas 1% acima do seu valor patrimonial, mas lembrando, já falei isso com vocês, os fundos imobiliários de tijolo a gente não precifica dessa maneira, beleza? Os fundos imobiliários de tijolo a gente não leva aí o indicador P/VP à risca para tomar as nossas decisões, porque os fundos de tijolo eles se valorizam mais a longo tempo e eles demoram um pouco para se valorizar. Então, a cada ano mais ou menos os imóveis são reavaliados. Então, não é todo dia que o valor patrimonial muda, não é todo mês que o valor patrimonial muda. Então, o P/VP ele demora um pouquinho para ser atualizado e eu mostrei isso no vídeo que tá aqui em cima do XP-ML11, tá bom? Então vai lá, dá uma conferidinha. Mas termina esse vídeo primeiro, hein? Olha só, continuando aqui, o XP-ML11 tem uma liquidez diária de mais de 15 milhões de reais. Ele é um dos maiores fundos imobiliários da nossa bolsa e quase 16,5 milhões de reais aí são negociados todos os dias aqui no XP-ML11. E ele valorizou bem também nos últimos 12 meses, valorizou 22,52%, tá bom? E olha só que interessante, nos últimos 10 anos ele também valorizou bastante. Ele saiu aqui de R$ 64 para hoje mais de R$ 113. Então, quem começou a investir lá atrás, valeu bastante a pena, curtiu muito aí a valorização do XP-ML11, beleza? E olha só, o último rendimento dele foi de 85 centavos. O valor patrimonial dele é muito grande, pessoal, 3,4 bilhões de reais. É um dos maiores fundos imobiliários da nossa bolsa. E o mais interessante dele, olha só, desde 2022 aqui, os rendimentos dele cresceram bastante. Vou colocar nos últimos 5 anos, ó, ele cresceu bastante. Ele tinha aí a média em 2019 de 50 centavos de distribuição de dividendos. Na pandemia, os shoppings eles não abriram, o fundo imobiliário não conseguiu lucrar na pandemia. Foi um momento de muita turbulência para quem investia em fundo imobiliário de shopping, por exemplo. E desde aqui de 2021, o rendimento dele cresceu bastante, beleza? Saiu aqui, por exemplo, no mês de fevereiro de 2022, de 60 centavos aí de dividendos para agora, no mês de outubro de 2023, que foi o último rendimento que ele pagou, e foi aí de 85 centavos. Então o XPML está conseguindo crescer bastante os seus dividendos com o passar do tempo. Olha só que legal, aqui a gente pode ver os imóveis que o XPML tem. Olha só, muitos desses shoppings aqui, provavelmente vocês já ouviram falar, beleza? Um desses shoppings aqui, inclusive, eu fui muito na minha vida, passei a minha infância inteira indo pra ele, e é muito legal a gente também entrar no site Status Invest e pesquisar sobre o XPML11 pra gente ver os fundos imobiliários, pra gente ver os imóveis que o fundo imobiliário tem. Então eu vou clicar aqui em comunicado, vou vir aqui em relatório gerencial, e aqui a gente já tem alguma prévia, mas os fundos imobiliários, mas os imóveis do fundo imobiliário estão lá embaixo, beleza? Estão aqui embaixo, vou clicar aqui pra vocês verem melhor, e olha só, aqui já estão os imóveis dele. É muito legal, antes da gente investir, antes da gente analisar assim, o investimento, a gente vê os imóveis dele de forma prática, de forma real, porque isso ajuda muito a gente ver a qualidade dos imóveis que o fundo imobiliário aluga, beleza? Olha só, muitos shoppings aqui em São Paulo, em Guarulhos, em Campinas, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Natal. Então são shoppings bem estruturados, são shoppings muito grandes, e todos esses shoppings aqui têm essas lojas, que essas lojas pagam aluguel para o fundo imobiliário, e quem investe no fundo imobiliário recebe aluguel dessas lojas, beleza? Então o fundo imobiliário tem ótimos shoppings aqui bem estruturados, bem localizados também. E se a gente quisesse alcançar o efeito bola de neve aí com o XP-ML11, a gente precisaria de 133 cotas e daria um rendimento mensal de R$ 113,56, e a gente já conseguiria aí comprar mais uma cota dele todos os meses sem tirar nenhum dinheiro do nosso bolso. Mas olha só, Gabriel, isso dá R$ 15.103,48. Isso é muito dinheiro. Eu não consigo investir tudo isso para alcançar o Magic Number. Já te adianto que é assim mesmo. No começo, quando a gente começa a investir, a gente não tem todo esse dinheiro para investir. A maioria de nós tem que começar investindo de pouquinho em pouquinho, e é o que eu vou fazer hoje. Eu tô aqui com o meu celular, vou abrir aqui o aplicativo, a corretora da Rico, pra gente comprar algumas cotas do XP-ML11 junto com vocês, beleza? A gente não tem todo esse dinheiro para investir, então a gente tem que comprar as cotas de pouquinho em pouquinho, beleza? É assim mesmo. No começo a gente não vai ter tanto dinheiro para investir, a gente vai ter que começar investindo de pouco, a gente vai começar recebendo poucos dividendos, mas o segredo
segredo da estratégia é a constância, o segredo da estratégia é o foco no longo prazo, porque no começo do ano eu comecei recebendo aí 50 centavos de dividendo e hoje meus dividendos já são suficientes aí para começar a investir e começar a aumentar a renda passiva sozinho, beleza? Então, com o passar do tempo, a gente vai atingindo as nossas metas e com o passar do tempo, a gente vai alcançando os nossos objetivos financeiros, beleza? Com o passar do tempo, a gente vai alcançando a nossa liberdade financeira. E olha só, pessoal, aqui na Minha Rico, o XPML11 tá aqui cotado a R$110,70, beleza? O investidor 10 ali, ele é um pouquinho atrasado, mas é isso aí, olha só, R$110,70. Eu vou clicar aqui em negociar no XPML11 pra gente poder comprar algumas cotas dele. Olha só, vou clicar aqui em negociar e a gente já vai colocar aqui 2 cotas do XPML11. Como eu falei, é de pouquinho em pouquinho, pessoal, a gente vai ter que montar nossa posição de pouquinho em pouquinho. Vai dar R$221,40. Vou clicar para confirmar e pronto, ordem de compra enviada com sucesso, beleza, pessoal? Então, a gente tem que investir de pouquinho em pouquinho, a gente tem que começar a aumentar nosso patrimônio, começar a aumentar o número de cotas de pouquinho em pouquinho. E esses são os 3 fundos imobiliários aí de shoppings pra gente investir. São os 3 fundos imobiliários que eu mais gosto, que eu mais analiso, mas também tem uma menção honrosa para um outro fundo imobiliário de shoppings que é o HSML, pessoal. Hoje a gente vai ver só os 3 melhores, os 3 que eu mais gosto, tá bom? Os 3 que eu analiso aí, os 3 fundos de shoppings que eu analiso, mas menção honrosa pro HSML. Então, se vocês quiserem analisar também, fica aí de lição de casa. Em geral, o setor de shoppings é um setor que a gente tem que estudar bastante, porque ele diversifica muito a nossa carteira. A gente tem aí os fundos de tijolo de logística, fundos de laje corporativa, e os fundos de shopping também são muito bons pra gente receber dividendos e pra gente diversificar a nossa carteira. Então, estudem bastante sobre fundos de shopping, invistam em fundos de shopping. Obviamente, nenhum ativo que eu comentei hoje é uma recomendação de investimento, mas vale muito a pena o estudo. Eu investi aqui no XPML11, eu gosto muito desses fundos imobiliários, então vale muito a pena estudar sobre eles. Então já curte aqui o nosso vídeo, porque esse é o canal Minha Família Investe. Aqui a gente descomplica os investimentos pra você, aqui a gente explica sobre ações e fundos imobiliários do jeito mais fácil possível. Então curte aqui esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho pro YouTube entender que você quer aprender mais sobre investimentos, que você quer aprender mais sobre fundos imobiliários e quer começar a investir do melhor jeito possível. Então vem com a gente, esse é o canal Minha Família Investe e a gente tá aqui sempre pra te ajudar. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até mais, pessoal!